Bom, então, muito boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite da Comissão de Pesquisa, a figura da Carol, agradecer a ela. E, enfim, para mim é uma honra estar aqui discutindo com os colegas, ter essa oportunidade de discussão, ainda que a posteriori, essa série muito bem sucedida, que foi realizada no âmbito da Comissão de Pesquisa. E também agradeço ao professor André Carelli a possibilidade de estar aqui discutindo o texto que eu escrevi no capítulo 9 desse livro, intitulado Economia Política do Novo Anormal do Capitalismo, Pandemia, Incertezas e Novos Paradigmas. É um capítulo, é um dos vários capítulos que compõem esse livro. Eu sugiro fortemente o acesso, pode ser feito no site, do Instituto de Economia, que está portanto, com 11 capítulos, que termina justamente com um capítulo propondo uma nova agenda em economia política. Bom, posto isso, eu me dediquei aqui ao capítulo 9, intitulado O Fim do laissez-faire e as possibilidades econômicas para os nossos netos e sonhos de Keynes para o século XXI. Então, o objetivo maior aqui foi aproveitar o gancho desses dois ensaios muito mencionados na literatura, que foram redigidos pelo Keynes, um em 1926 e um em 1930, para aproveitar esse ensejo no sentido de pensar como seriam as formas de intervenção do capitalismo no século atual, porque foi um objetivo muito de extrair alguns componentes essenciais do conjunto de obras do Keynes, a partir desses dois ensaios, a partir do ensejo desses dois ensaios, para ir além, muitas vezes, daquilo que se deriva de forma mais restrita de uma ou outra leitura, de uma ou outra obra do Keynes. Então, por exemplo, quando a gente toma contato com a teoria geral, uma questão muito latente como seria pensar algumas dessas questões de hoje, dia 14 de 12 de 2022, em contexto de economias abertas, em contextos, portanto, de risco de fuga de capital, como seria pensar, portanto, isso para uma macroeconomia aberta, ou, alternativamente, como a gente pode sintetizar algumas das principais derivações do Keynes a título de propostas de orientações ou diretrizes de manejo ou administração de políticas públicas, com destaque aqui a política econômica, mas não se restringindo a ela. Haja vista a existência de outras políticas públicas, com destaque, embora não apenas a política social. Então, por que esses dois ensaios? Porque esse de 26, que é o Fim do laissez-faire, o que o Keynes procurou mostrar foi que a doutrina do liberalismo econômico, que foi expressada na ideia do livre mercado, promove ineficiência ao invés de eficiência e não viabiliza o bem-estar coletivo, que torna necessária
irremediavelmente a intervenção do Estado. E ele qualifica, na verdade, o laissez-faire uma ideologia, tendo, portanto, um caráter não científico, tá? Porque o bem-estar social não é produzido, né, pelo que ele chama de forças de mercado. E ele tinha a plena noção, eles, não, de que para o capitalismo sobreviver enquanto forma de organização social, era necessário repartir, né, mesmo que de forma imperfeita, os frutos do progresso. E o Keynes, como sabemos, não tinha em mente qualquer proposta de socialização dos meios de produção. Há uma discussão a esse respeito, mas eu, modestamente, entendo Keynes como um reformista, em particular, um defensor do capitalismo administrado. Ele entendia que o Estado precisava não apenas ocupar atividades que não eram realizadas ou realizadas de forma imperfeita pelos atores privados, como atuar justamente sobre o que ele mais adiante denominou de demanda efetiva, né, a partir do princípio da demanda efetiva. Ou seja, a ideia de que são as decisões de gasto dos atores econômicos que determinam os níveis de produto, renda e emprego. Né? E ele entendia que seria preciso, para isso, aperfeiçoar o que ele chamava de técnica do capitalismo moderno a partir da ação coletiva. Então, ele achava que era absolutamente execuível essa tarefa de viabilizar o capitalismo como forma de organização social. Já em 1930, escreveu esse outro ensaio, né, Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos, talvez um dos mais famosos dos ensaios do Keynes, citado por muitos autores, né, que trabalham na tradição keynesiana. E ele acreditam, vejam, né, que com o crescimento da acumulação de capital e com o avanço tecnológico, a humanidade poderia destinar cada vez mais tempo a questões que ele chamava ligadas às artes da vida. Justamente diante da menor necessidade de ocupar o tempo das pessoas com o trabalho. Porque ele tinha a crença que, com o acelerado progresso técnico, e aí, convergindo a exposição do Mariucci, o trabalho ocuparia uma fração cada vez menor do tempo diário, né, das pessoas. A gente está, no entanto, terminando 2022 e a gente se depara, a despeito de tudo isso, né, que o Keynes imaginava, com uma situação de desemprego estrutural muito alto em muitas economias do mundo, um nível elevado de pobreza, mesmo diante da excepcional riqueza acumulada. A ideia do paradoxo da escassez em meio à abundância, uma desigualdade social inaceitável e crescente em muitos países do mundo, e a beira de um colapso ambiental. Então, o famoso The Law of Money não foi efetivamente superado, pelo contrário, né? Ele foi cada vez mais exacerbado, né, no capitalismo. Sendo que a acumulação de riqueza continua tendo uma enorme importância social, né? O que houve, na verdade, portanto, foi uma reafirmação do que ele chamou de detestável amor ao dinheiro, né? Para usar as palavras dele. A despeito do excepcional enriquecimento das nações ocorrido desde então. Então, eu escrevo no texto que uma avaliação retrospectiva revela que a avareza
a usura e a precaução, citadas pelo Keynes, nesse famoso ensaio de 30, têm raízes muito profundas, né, no capitalismo. E, na verdade, ao invés de a avareza, a usura e a precaução nos conduzirem para fora do túnel das necessidades econômicas, né? O que, na verdade, elas concorreram, o que elas fizeram foi concorrer para reafirmar, como eu disse, o paradoxo da escassez e da abundância, com efeitos adversos todos que, de resto, o seu minucioso aqui mencionado. Né? Então, foi a partir de reflexões baseadas nesses dois ensaios, né, que o capítulo foi estruturado. Basicamente, né, foram desdobradas algumas diretrizes para, vamos dizer assim, atribuir viabilidade àquilo que o Keynes imaginava sendo um capitalismo mais viável, que seria, na falta de uma expressão melhor, aquilo que eu chamo de um capitalismo organizado, né? Ou administrado. Então, o que eu sustento a partir das obras do Keynes é que não é possível, né, viabilizar isso sem políticas de redistribuição da renda e da riqueza, sem a realização de políticas econômicas e sociais coordenadas e políticas econômicas anticíclicas, sem o que o Keynes chama de coordenação das decisões de investimento, sem o que o Keynes aponta para como sendo a regulação do sistema financeiro e a administração dos fluxos internacionais de capitais, sem a realização de políticas públicas orientadas para a sustentabilidade ambiental e sem um sistema mais apropriado de governança global. Né? Começando pelo último, né? Nosso sistema de governança global remonta ao mundo que não existe mais, que é o mundo dos anos dourados do capitalismo. É o mundo de Bretton Woods. Então, a gente precisa avançar uma institucionalidade, um sistema de governança econômica global que seja compatível com os desafios dos nossos tempos. Isso perpassa, inclusive, a viabilização de uma nova tessitura, né, institucional envolvendo as relações entre os países. E aí, basicamente, ao longo do capítulo, eu vou discorrendo sobre cada uma dessas diretrizes, sobre, do ponto de vista lógico e histórico, por que é necessário a realização de políticas, por exemplo, de redistribuição de renda e da riqueza. Eu faço uso da inarredável, né, tendência do capitalismo em concentrar e centralizar riqueza, né? Tornando, portanto, irremediável a necessidade de distribuir não apenas a renda, mas também a riqueza, porque a maior parte da renda deriva justamente da riqueza. Né? A realização de política econômica anticíclica, né? Aqui, basicamente, a ideia parte, né, do capitalismo enquanto um sistema endogicamente instável, né? Portanto, dentro do que a gente chama comumente de paradigma da estabilidade. E política econômica anticíclica não significa o Estado gastar sempre mais do que arrecada permanentemente. É anticíclico, né? Então, gastar mais do que arrecada, contextos de baixo ritmo de nível de atividades e, o contrário, acelerado nível de atividades. Né? A mesma coisa com relação à política monetária, enfim, outros instrumentos de política econômica.
tem a dimensão também da coordenação, né, dos diferentes entes, de diferentes instrumentos de política econômica. E a questão da política econômica anticíclica esbarra em um terreno muito espinhoso, né, que tem a ver justamente em como pensar isso, viabilizar políticas anticíclicas em contextos de vigilância dos mercados, né? Em contexto de riscos permanentes, de fugas de capital, de instabilidade macro, e, portanto, dentro de parâmetros que a gente costuma enfatizar bastante aqui, relacionados à hierarquia de moedas, né? E, portanto, as assimetrias não apenas monetárias, mas também financeiras e macroeconômicas. Essa ideia também de delegar ao setor privado, né, a função de viabilizar o capitalismo enquanto um sistema de organização social é um completo absurdo para o Keynes, né? Porque, na verdade, o Keynes tinha plena noção de que o capitalismo era, sim, um sistema de acumulação, e, portanto, orientado para a valorização e acumulação permanente da riqueza em sua forma mais geral, mas ele também tinha plena consciência de que, para esse sistema sobreviver, enquanto forma de organização social, era preciso viabilizar emprego e renda, né? E o motor desse sistema de acumulação tinha a ver justamente com o investimento, né? Porque são as decisões de gasto dos capitalistas, né, que fazem rodar as engrenagens desse motor de geração de riqueza, de acumulação de riqueza, chamado capitalismo. Né? Então, a participação do Estado aí é inevitável, né? Não apenas sob a forma de realização de investimentos públicos diretos, como mecanismo, inclusive, indutor de investimentos privados, mas também na viabilização de estruturação de projetos e de coordenação de decisões imprescindíveis para o desenvolvimento capitalista e, por que não, podemos pensar dentro de uma perspectiva de também transformação estrutural. Né? Bom, ele tinha plena ciência que a economia capitalista era uma economia monetária, de endividamento, logo o papel do sistema financeiro era imprescindível, porque sem o sistema financeiro você voltava à condição dos básicos de que você precisaria primeiro comprar para depois investir, né? O que liberta o investimento da poupança justamente o crédito, né? E, portanto, a diminuição do sistema financeiro. E controles de capital, né? Quer dizer, você administrar os fluxos internacionais de capital para ter mais autonomia de política econômica para a viabilização de objetivos internos, né? E para evitar, portanto, instabilidades macro, ensejadas notadamente pela reversibilidade abrupta, em potencial e também efetiva dos fluxos internacionais de capital. Não é mais possível pensar o capitalismo sem a realização de políticas públicas orientadas para a sustentabilidade ambiental. Aqui sabemos a literatura keynesiana é apenas muito emergente, né? O Keynes, enfim, aborda muito marginalmente quando aborda questões relacionadas a essa dimensão, mais relacionadas, na verdade, a recursos, né? Do que particularmente a recursos naturais, mais especificamente. Bom, diante do contexto que o mundo tem assistido, né, de
evidências de destruição do meio ambiente, efeitos adversos sobre o planeta, ecossistema, biodiversidade, não é mais possível, evidentemente, os seus impactos deletérios sobre os seres humanos, né? Não é mais possível pensar esse sistema sem intervenções também nesse âmbito. Né? Então, se o Keynes, eu digo assim, nesse capítulo, escrevesse o seu ensaio hoje, a respeito das possibilidades econômicas para os nossos netos, provavelmente a questão ambiental ocuparia um papel bastante destacado na sua linha de argumentação. Afinal, a destruição ambiental é tão evidente que não há como pensar em melhores possibilidades econômicas, né, para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos, sem a existência de condições ambientais aptas para a vida humana. Né? Basicamente, o capítulo se encerra, né, chamando a atenção o fato de que a era neoliberal que estamos a viver se assemelha bastante ao sentimento da sociedade perante o Estado do século XVIII, como Keynes explicou no seu ensaio de 26, o fim do laissez-faire, quando ele diz: quase tudo que o Estado fizesse além das suas funções mínimas no século XVIII era ou parecia injurioso sem êxito. Então, essa aversão ao Estado, ela, na verdade, carece de qualquer lógica, né, do ponto de vista dessa forma de pensar a respeito do capitalismo. Né? Então, ele, na verdade, procurou combater esse dogma, né, de que a ação do Estado deveria ser a menor possível no domínio da sociedade. Né? E ele, inclusive, só para encerrar, não hesitou em reconhecer, mesmo nesse ensaio de 36, que o termo laissez-faire não se encontra nas obras do Smith, do Ricardo, do Maus, tem sido, na verdade, uma ideia, diz ele, popularizada pelos filósofos políticos do século XVIII. Então, nesse movimento incessante e exasperado do capital em direção a si mesmo, a sociedade forjada nos anos dourados do capitalismo foi sendo progressivamente esfacelada. Né? E aqui a gente tem uma contradição importante entre as diversas contradições que marcam o capitalismo. Ao mesmo tempo em que a classe média foi produzida pelo capitalismo, esse mesmo sistema concorre para eliminá-la. Então, a gente tem como desdobramento disso o aumento do desemprego estrutural, da marginalidade, dos empresários de si mesmos, o que tem transformado profundamente o mundo do trabalho e a sociabilidade moderna. E a grande missão é que o capitalismo, deixado à sua própria sorte, né, tende a produzir justamente isso. Por isso que o Keynes foi bastante enfático sobre a necessidade de administrar esse sistema. Então, as reflexões dele são fundamentais para se pensar em uma estruturação de uma ordem econômica, né, com maior capacidade de viabilizar aqueles anseios apontados pelo Keynes, nesses e outros ensaios. Né? E, para isso, evidentemente, é preciso buscar lições, né, nas obras dos grandes autores, não apenas do Keynes, evidentemente, que busquem justamente mudar os rumos, né, do século XXI. Era isso, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu também começo agradecendo aqui o convite. Cadê a Carol? O convite para participar. Eu tinha assistido, conseguido participar só de um ou outro dessa série e tinha gostado. E, apesar do atropelo aqui no fim de semestre, e de tudo que
temos que fazer nessas semanas. Agradeço aqui, foi um prazer ler o trabalho do Juliano e estar aqui, escutar a apresentação e a discussão do Marinho do ano antes. E até poderia tentar, assim, de supetão, não consigo, obrigado. Não conseguiria, mas acho que, digamos assim, tem alguns pontos de tangência ou de contato, ou de divergência entre as duas discussões que estão em planos de reflexão muito diferentes, né, os dois textos, mas acho que cabe numa mesma sessão, assim. Mas não era disso que eu queria falar, não. Eu li, Juliano, o seu texto como um texto de um ensaio de reflexões mais amplas sobre questões ou dilemas contemporâneos a partir da leitura. Você falou estão no título dois textos famosos do Keynes, textos curtos, né, famosos do Keynes, mas você cita bastante, não, você cita também o capítulo 24, eu acho que tem uma semelhança, evidentemente, entre esses três textos, e eu vou começar falando disso, né? Então, na verdade, minhas observações, que não serão muitas, para não gastar muito tempo, para deixar um pouco de tempo para a gente discutir, eu queria te ouvir, na verdade, essencialmente, e levantar algumas questões, tem bastante aluno. Em quatro grandes pontos aqui que eu queria te ouvir. O primeiro, aliás, aproveitando que o Juliano é presidente da AKB, vamos centrar com as coisas do Keynes, que é um autor aí que te anima para fazer umas reflexões. É uma espécie de agenda sobre problemas, e aliás, eu vou deixar claro que quem faz os comentários aqui tem plena concordância com a sua perspectiva em basicamente tudo. Então, divergências e visão do mundo, inclusive nas fontes de inspiração. Mas eu queria te perguntar, a primeira coisa, eu anotei aqui o primeiro ponto, eu até tinha anotado em outra ordem, mas aqui, conforme você foi falando, eu reordenei minhas coisas. Que é uma divisão das questões econômicas, ou da política econômica, em dois planos, principalmente. Eu uso bastante essa imagem, até na organização dos meus cursos de economia brasileira e outras reflexões, que seria uma discussão mais macroeconômica, curto prazo, demanda agregada, demanda efetiva, e outra, sei lá, não sei se falar estrutural, tá bom? Modelo de desenvolvimento, questões mais de longo prazo, de organização da sociedade. Na obra do Keynes, isso aparece às vezes até nos textos mais, entre aspas, e com todas as aspas possíveis, pedindo perdão pela imprecisão, filosóficos. Esses três textos, estou considerando o fim do laissez-faire, a coisa dos nossos netos e o capítulo 24, é onde o Keynes se permite, onde ele faz reflexões mais de longo prazo sobre a organização da sociedade, etc., que é diferente do coração da teoria geral, de coisas que ele escreveu antes, de coisas que ele escreveu depois, que são reflexões e são proposições, digamos assim, são chacoalhadas na questão macroeconômica. Por que o nível de renda e de emprego em cada momento do tempo é o que é e não o que deveria ser? Basicamente, essa é a pergunta macro, ou a chamada pergunta fundadora. Né? Eu acho que você chama a atenção para esses outros aspectos da obra do Keynes, e eu, digamos assim, posso até te perguntar, mas seria uma pergunta retórica. É óbvio que o Keynes, não sei se ele tem contribuições mais importantes, mais relevantes, melhores, mas está muito mais clara a contribuição macroeconômica do que essa outra, como um pensador da sociedade, etc. Ele não é notório por isso. Mas eu acho que talvez, concordo que ele fornece algumas pistas, e eu estou, obviamente, sugerindo que ele é mais suficiente, digamos assim, no plano macro, e tem desdobramentos mais concretos, em termos de política econômica, etc. Mas aqui você está tirando conclusões e derivações de discussões que são autorizadas pelo Keynes, né? Tem uma obra bastante explícita, dedicada à organização da economia internacional, tem pistas a respeito da organização do sistema financeiro, tem pistas a respeito até da questão da distribuição de renda, mas elas estão muito mais escondidas ali, são mais derivações, etc. Então, a primeira
A observação seria essa: o Keynes macro versus o Keynes do desenvolvimento, do estilo de desenvolvimento ou da organização da sociedade fica melhor. Para além da macroeconomia de curto prazo, acho que é bom a gente dividir. E nesse espírito, o seu texto, digamos assim, é muito claro, particularmente já no começo, quando você, para discutir a questão da distribuição de renda e da riqueza, a partir do Keynes, você vai usar o referencial, obviamente não keynesiano. Não são as categorias do Keynes que são suficientes para discutir a tendência à concentração, centralização do capital, etc., que são, evidentemente, categorias e conceitos, o modo de raciocinar e enxergar o capitalismo que não vem do Keynes, vem do Marx. Ou, e aí meu ponto, de uma determinada leitura do Marx, né? Então, o seu primeiro ponto é Keynes macro versus Keynes longo prazo, e não é a macro de longo prazo, o modelo de crescimento, que aí é outro caminho. Podendo ir para cá, não é a macro do país, não. Evidentemente, seu texto está contaminado por uma determinada leitura, me permitindo aqui uma certa liberdade, uma leitura marxista do Keynes ou uma leitura keynesiana do Marx, né? Que é uma coisa muito típica aqui de alguns autores importantes no estudo de economia, o Mazzucchelli, o Braga, partindo dos próprios Veluccio, etc. E eu particularmente acho esse nosso lugar interessante. Não é o único lugar, não são os únicos autores que fazem essa leitura, mas é muito característica aqui de uma determinada forma associada. Tem um texto que eu gosto muito nesse aspecto, até citei lá na abertura da HB, como sugestão ao Luiz Felipe Cochon, que é um texto do Cardim, que chama Keynes e o Brasil, Keynesismo no Brasil, por ocasião do lançamento, abertura da HB, que ele divide uma leitura mais marshalliana do Keynes, que é mais característica da FRJ, e outra nesse sentido marxista, que é muito característico aqui de alguns autores de Campinas, né? Então, acho que o seu texto também vai por essa linha de tentar olhar deste modo o que a gente sabe circulando, que deixa arrepiado ou revoltado tanto alguns keynesianos quanto a maior parte dos marxistas, né? Então é uma coisa, é bom para a gente situar também, né? São claro que não são comparáveis os dois autores no tamanho, na dimensão, mas com dois autores grandes que permitem várias leituras. Essa é uma leitura tanto no plano macro quanto no plano mais estrutural, que eu acho que é fértil, mas é bom ter em mente que é um caminho particular dentre muitos possíveis. E nesse sentido, você começa com essa discussão, que aí opõe bastante, né, o Keynes do Marx. Você fala com todas as letras que o Keynes não é um autor que se preocupa em superar o capitalismo e sim reformar, né? Então, o Keynes reformista. Mas aí, pensando nessa característica, seria a terceira observação de um Keynes reformista, eu até anotei aqui, acho que eu consigo ver sem óculos, você descreve o Keynes como reformista, defensor do capitalismo administrado. O Estado deveria corrigir falhas de mercado. Aspas para você. Entendi que o Estado precisava ocupar atividades não realizadas ou realizadas de modo muito aquém do necessário pelos atores privados, ainda que de forma temporária, né? Essa é uma caracterização do Keynes para afastá-lo de uma possível leitura, talvez autorizada pela questão da socialização do investimento que está lá no fim, que seria um Keynes revolucionário, um Keynes superador do capitalismo, etc. Mas acho que aqui tem um ponto interessante. Tem uma coisa que é o Keynes reformismo, querendo administrar o capitalismo, mexendo nas suas estruturas, na sua forma de organização, na própria regulação, etc. Mas essa frase aqui não é um Keynes reformista, é um Keynes novo keynesiano, para fazer uma brincadeira. É só corrigir falhas de mercado. Acho que também tem essa contradição. Tem hora que ele é mais assim, não. Se corrigir algumas falhas, exige intervenção pontual e temporária, e tem outras que não. Me parece, eu dividiria que tem impossível, que não é autorizável, Keynes anticapitalista, por exemplo, tem o Keynes reformista, tem o Keynes bem mais modesto, que é o Keynes novo keynesiano, para fazer uma brincadeira que foi feito do Keynes lá. E acho que você, melhor do que eu, entende isso na questão financeira, da forma de organização do sistema financeiro, né?
assimetria de informações, risco moral, racionamento de crédito, são leituras que decorrem dessa ideia, corrigir falhas de mercado pontuais, etc, etc, sem interferir muito. Isso é uma coisa. Outra coisa é o circuito finance funding, formatos alternativos do sistema financeiro, a própria questão de regulação mais estrutural do sistema financeiro, que também está autorizado. Eu acho mais autorizado. Então, também, a brincadeira é essa, é o Keynes reformista ou o Keynes novo keynesiano. Isso está no texto? Não, isso me suscitou uma... Mas que essa frase aqui está, que eles entendiam que o Estado precisava ocupar atividades não realizadas ou realizadas de modo muito aquém do necessário pelos atores privados, ainda que de forma temporária. A própria discussão, né, eu estou vendo ali que a Camila está assistindo, eu vou participar aqui na tela. Estou chegando no nome dela, vou participar da qualificação da Camila que trata do Banco de Desenvolvimento, etc. A visão novo keynesiana sobre bancos de desenvolvimento tem espaço para ocupar, corrigir falhas de mercado, etc. Uma visão keynesiana, ou pós-keynesiana, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, o desenvolvimento tem que ir muito além disso, né? Tem que criar mercados, tem que organizar o investimento, tem que fazer política industrial, etc. E acho que esse Keynes, de longo prazo, ele também permite diferentes leituras. Acho que seu perfil tem que pensar nisso, e é uma coisa pouco organizada. Por fim, e é mais específico, sobre a questão da distribuição de renda, podia falar da coisa, também concordo com você que é incipiente, e talvez por ser incipiente, convidativo e interessante, promissora a mistura da abordagem keynesiana com a abordagem ambiental, etc. Acho que isso aqui tem, digamos, tem caminho fértil pela frente. Mas eu vou ficar numa discussão que me suscita dúvidas, que seu texto está discutindo. Você comenta a partir da questão da distribuição de renda, aqui eu vou usar uma aspas do texto de novo, a constituição do estado de bem-estar social sofisticados capazes de possibilitar condições de vida dignas aos cidadãos concorre no mesmo sentido. Tá? Eu lembro de umas frases, coisas típicas do Mazzucchelli, que escreveu o estado de bem-estar social, o Mazzucchelli e outros, né? Tirar a esfera da sobrevivência das pessoas da disputa, da concorrência intercapitalista, etc. Seria uma discussão mais do welfare state clássico, das suas motivações, etc. Mas aí eu tenho mais dúvida, talvez do conhecimento. O que ele se escreveu diretamente sobre isso? Será que também aqui não existam duas leituras possíveis do Keynes? Ou, dito de outra forma, será que ficar no Keynes, em algumas leituras possíveis, é suficiente para justificar, defender o estado de bem-estar social? Muito se diz que as políticas, o conceito keynesiano, no período da era do capitalismo, é a discussão de emprego e renda. Isso é uma coisa, outra coisa é previdência pública, sistema de saúde, sistema de educação, todo um conjunto amplo de instituições que não tem a ver com a macroeconomia. E aí, a ideia de uma atuação do Estado para garantir o emprego das pessoas também pode ser vista como keynesiana. Aliás, isso eu não tenho muitas informações, descobri não faz tanto tempo assim, de que a ideia do empregador de última instância, uma discussão do artigo Minsky e outras coisas, inclusive está na base dos esforços para procurar fiscalidade, para justificar o empregador de última instância, que é importante no caminho do desenvolvimento da teoria monetária moderna. Ela parte da ideia de que não, é isso aqui, é o que a gente tem que fazer. O Estado tem que fazer para as pessoas é garantir que todo mundo tem emprego. Ponto, acabou. Né? É uma ideia que decorre de alguns keynesianos. Será que isso é mais keynesiano do que defender o Estado de bem-estar social? O emprego é uma das dimensões. Né? Então eu até coloquei aqui, o Keynes defensor do welfare state ou o Keynes defensor do emprego. Lembrei aqui até, eu sempre lembro o sinal do cara daquela série famosa, que depois parou porque o cara foi acusado, Kevin Spacey, esqueci o nome. House of Cards. Eu não assisti até o fim, mas tem um determinado momento que ele está lá como presidente, ele lança o emprego a American Works, né? Uma coisa assim. Você tem direito a um emprego e acabou.
até onde eu sei, algumas leituras keynesianas, ou até a partir do Mises, que é o autor fundamental para outras coisas, defendem que é isso. Chegamos aqui. Acho que aqui tem uma clivagem interessante também, que seu texto me gerou. Então, é o Keynes, o nome do cara é Underwood, né? O Keynes, você só tem direito a um emprego, e aí tem uma discussão de políticas sociais, né? Como combater a miséria? É só garantir a sobrevivência das pessoas, uma renda mínima, tal, essa renda aqui da renda, tal. Esse é um debate bem interessante e também é uma pergunta retórica, assim, o que é mais keynesiano? O emprego das pessoas ou o estado de previdência? O sistema generoso de previdência, de saúde, que é o que está aqui nessa sua concepção com a qual eu tendo a concordar bastante. Mas era isso, são só provocações, falei bem mais do que eu esperava, são só provocações a partir do seu texto que talvez ajude a organizar alguma coisa. Discussão. Eu, de maneira um pouco deselegante, peço uns 15 minutos, eu preciso saber por razões logísticas. Acho que se você quer pular para cá, não, você fica ali. Né? Porque senão a gente fica fora da tela. Pode rasgar o facão. Razão que o André tem que sair, você quer fazer uma matéria? Muito rapidamente. Só para aproveitar. Em primeiro lugar, obrigado ao André, né, pela leitura do texto, com tantas coisas para fazer, encaminhar, etc. Eu acho que foi uma leitura atenta, eu acho que são pontos realmente importantes do texto. Sobre o primeiro ponto, né, essa divisão da macro do desenvolvimento, é uma divisão, como a gente sabe, analítica, né? Sim. Tanto é que hoje justamente tem se avançado justamente para a discussão da macro do desenvolvimento. Né? E aí eu acho que esses dois textos do Keynes, além do capítulo 24, que você muito corretamente mencionou, nos permitem estabelecer essa conexão, né, entre o curto prazo e a dimensão do desenvolvimento. E nesses textos o Keynes aparece mais como um pensador da sociedade realmente. Né? Acho que a gente tem que, inclusive, dentro dessa perspectiva, avançar nessa agenda, né? Tanto não apenas na pesquisa, mas principalmente no ensino, né? De romper esses diques divisórios. Né? Porque, na verdade, esses diques, eles decorrem de uma abordagem convencional da economia, né? De supor que intervenções de política econômica não são capazes de afetar o crescimento de longo prazo. A gente sabe, pelo menos a gente entende que não é verdadeiro, né? Pelo menos dentro da nossa chave de pensamento. Né? E aí você tocou num ponto que eu achei crucial, que você falou, bom, mas isso não está no Keynes, isso também não está no Keynes. E o meu esforço foi justamente esse, né? Essas pistas apontam para quais possíveis diretrizes, né? É claro que essas diretrizes apontadas no texto não são únicas e nem exclusivas, né? E nem, na verdade, elas dão um pé inicial para um debate nesse sentido. A leitura marxista do Keynes e a leitura keynesiana do Marx, sim, é isso, está feito, né? Porque, na verdade, embora sejam dois autores muito diferentes em vários aspectos, daí eu me aproveito de uma conversa que eu tive a oportunidade de fazer com o professor Beluso, no contexto de uma entrevista que eu fiz com ele. Ele falou, olha, de fato são autores muito diferentes, mas a ontologia do econômico é a mesma. Se você pegar o Marx, ele disse, você tem
entendimento do capitalismo como um sistema de classes, né, onde você tem possuidores e não possuidores de riqueza. E o Keynes também parte desse entendimento dentro de uma perspectiva, portanto, mais ontológica. Né? E é por isso que a gente entende que é possível estabelecer essas mediações, ainda que, evidentemente, eles precisam demandam cautela. Né? O ponto 3, o Keynes reformista, é o defensor do capitalismo anticristo. Não há controvérsias, né? A gente fez uma discussão desse no sério. Nosso colega Paulo Fortaleza, por exemplo, chamou a atenção de que há leituras dissonantes a esse respeito, entendem eles muito além de reformista, né? Que, ideias que certamente poderiam lançar as bases para entendimento outro, não apenas a de um Keynes reformista. E a questão do trecho que você mencionou no texto, de o Estado ocupar onde o setor privado não atua, ou lá tempo necessário, se fosse hoje, eu mudaria esse trecho do texto. Né? Porque não, é que o autor permite essa leitura também. Permite, mas, enfim, na verdade, a nossa leitura, a minha em particular, eu acrescentaria ou uma atuação em setores considerados estratégicos para a coordenação das decisões, etc. Então, eu acrescentaria, fica um hashtag ali para a gente, quem sabe, na próxima oportunidade, poder discutir os textos antes da publicação. Né? E a questão da distribuição de renda, sim, ele não escreveu diretamente sobre isso, e a gente deriva o debate atual, né? Quer dizer, os defensores do welfare state e os defensores do emprego, né? Do Estado como, inclusive, empregador de última instância, proposta de renda mínima. Né? Enfim, eu, em particular, simpatizo mais com a ideia de estado de bem-estar social. Né? Mas eu acho que incorpora essas outras dimensões que são também discutidas na literatura, mas, de fato, são pistas que apontam para várias diretrizes, né? Justamente. Então, mais uma vez, agradecer os seus comentários. Obrigado. E obrigado a todos. Bom, então, agora, estamos